Muito bem, muito bem. Empreender é para todos, mas antes de eu ler o trecho que eu selecionei para vocês aqui, empreender é para todos, eu já vou chamar a minha amiga. Assim que ela entra, a gente já faz o convite para ela. Eu posso te fazer o convite, Cláudia? Você quer novamente fazer o convite para eu aceitar? Como é que a gente faz dessa vez? Pronto, enviou aqui, vamos ver. A tela. Vamos lá, vamos lá. Cláudia Malagre, ela é do Rio Grande do Sul, Ai, agora professora. sim. Muito bem, bom dia, minha amiga. Bom Você está dia, bem? bom dia. Cadê você? Onde é que você foi? Onde é que você foi? Cadê você? Saiu de novo? Não vou aceitar, hein? Volta aqui, Cláudia. Cláudia Malagre, professora do Rio Grande do Sul, que fala sobre empreendedorismo, que exerce o empreendedorismo, que ensina. Você não vai escapar de mim. Volta aqui. Muito para aprender, muito para aprender. Estamos sempre aprendendo, aprendizados. Tá. Agora sim. Mulher, cadê você? Chegou, Gente do chegou. céu. Oi, Maria. A Maria tá entrando aqui. Bom dia, Maria. Olha aqui as duas aprendendo a utilizar o Instagram todos os dias, né? Gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro, a mais uma conversa. Essa conversa é para a gente se entender enquanto empreendedor, né? E, Cláudia, você me permite fazer a leitura do trechinho que eu escolhi especialmente para te chamar? Claro, permito sim. Deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Eu Vai estou lá. em casa e eu tô com duas parceiras aqui que estão entrando e saindo do jardim. Então, se em algum momento vocês perceberem que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou limpando as minhas pernas de terra, porque tem uma pequenininha aqui que está querendo subir no meu colo e eu não estou deixando, tá? Então, as minhas cachorrinhas aqui estão fazendo uma bagunça. Se vocês ouvirem cachorro, é porque elas estão aqui querendo colo. Pronto. Tem alguém querendo aprender também. Bom, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e teatro. Vamos deixar registrado para vocês que querem aprender e compartilhar com a gente esses conhecimentos. Façam suas perguntas, deixo aqui, né? Vamos deixar a live gravada, porque essa conversa é uma conversa que ainda vai trazer outras possibilidades de aprender, né? De compartilhar conhecimentos. Cláudia é do Rio Grande do Sul, nós já vamos apresentar essa mulher incrível, essa professora que vem ensinando muito para mim. Mas antes de falar sobre ela, eu escolhi um trecho que eu peguei no G1 na internet e me chamou a atenção só para provocar essa professora querida, tá bom? Então vamos lá, gente, vai ser lido, tá bom? Empreender é para todos ou alguém nasce para ser empreendedor? Características de personalidade facilita a atividade, mas ambiente e busca por capacitação também são importantes. Apetite por novidade, capacidade de liderar, criatividade aflorada. Algumas dessas características nascem com quem tem e facilitam a vida de quem resolve seguir o caminho do empreendedorismo. É possível dizer, então, que algumas pessoas nasceram para empreender? Responder a pergunta com um sim poderia indicar que não há como empreender com sucesso se a pessoa não tiver algumas dessas características. Já um simples não descartaria o peso de algumas vivências inatas na atividade de abrir e fazer crescer um negócio. Como costuma ser o caso com questões complexas, a resposta mais precisa está no meio do caminho e leva em conta uma série de nuances importantes. Bom, há algum consenso, no entanto, de que
Algumas características de personalidades ajudam quem se torna empreendedor. Há pessoas que nascem com algumas predisposições, que a gente pode chamar de talento. Assim como existe com o artista, com o músico, o cientista, acontece também com o empreendedor. Explica o professor William Antônio Cerantola, doutor em Ciências da Comunicação pela USP e mestre em Administração de Empresas também pela USP. Como eu disse, esse texto foi tirado lá do G1. Esse texto é um pouco antigo, lá de 2020, e hoje nós temos a nossa mestra aqui, que vai explicar um pouquinho. E aí eu te pergunto, amiga Cláudia, professora, empreendedora, você que faz esse empreendedorismo e gestão de negócio com seus alunos, você que é formada em educação, pós-graduada em gestão escolar, meu Deus, essa mulher tem muitas coisas para nos ensinar e também palestrante, que ela vai falar já sobre essa palestra incrível que ela está desenvolvendo. Eu te pergunto, empreender, é isso mesmo? Existe diferença de empreender para empreendedorismo? Qualquer pessoa pode empreender? Olá! Ai, eu amei essa pergunta, porque é uma pergunta que está sempre martelando na minha cabeça e eu fico pensando em possibilidades de provar as minhas teorias, porque até aí é importante a gente falar um pouquinho sobre essa questão da origem do empreendedorismo, né? Ele vem lá de Schumpeter, do início do século XX. E naquela época, né, aqui no Brasil a gente nem tratava desse termo, então surgiu lá no passado e por esse economista, e inclusive um economista muito famoso, tratava das questões. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. E Bom aí ele tratava dia! dessas questões, né, do que é, do que não é ser empreendedor. E muita gente falava que a pessoa nasce com essa capacidade. E eu falei assim, não é possível, né? Estudando a partir do livro Mindset, né? Da Carol Dweck, eu falei assim, não é possível que a pessoa nasça com a capacidade de ser jogadora de futebol, nasça com a capacidade de ser desenhista, nasça com a capacidade de ser músico, nasça com a capacidade de ser empreendedora. Então quer dizer que se eu quiser ser música, eu nunca vou ser? Se eu quiser jogar futebol, eu nunca vou aprender? E aí eu fui buscar, né? Fui pesquisar e cheguei a algumas conclusões. Então e hoje essa conclusão ela realmente é muito abordada por diversos pesquisadores em que é possível aprender tudo que você se dispõe a aprender. Claro, assim como na leitura, na alfabetização, na matemática, tem algumas pessoas mais inclinadas que têm alguma facilidade em alguma área. Então, tem algumas pessoas que encontram mais facilidade em uma habilidade ou em outra, e outras um pouco mais de dificuldade. Mas isso não quer dizer que você vai ser impedido de fazer aquilo que você quer. Ao contrário, então você tem no mindset crescimento, se você se predispor, né, a fazer determinada ação, você vai fazer e você vai conseguir. Então, eu falo com toda sinceridade, clareza e propriedade. Todos nós podemos ser empreendedores. E aí eu vou trazer uma frase do Mohamed Yunus que eu amo, adoro. Mohamed Yunus é um economista também, recebeu o prêmio Nobel e ele foi quem criou o projeto Banqueiro dos Pobres, né? Ele é conhecido como Banqueiro dos Pobres, foi ele que implantou o microcrédito através de uma pesquisa que tirou muita gente da vulnerabilidade social extrema na Índia, e isso foi replicado em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. E o Mohamed Yunus diz o seguinte:
todo mundo nasce empreendedor. Todo mundo. Uns têm a chance de descobrir esse potencial. Outros não vão ter a chance e nunca vão saber sobre essa oportunidade. Então, o meu trabalho hoje é falar para todo mundo: você tem chance, você tem possibilidade, não só de mudar a sua vida, mas de mudar a vida de todas as pessoas que estão à sua volta. Então, empreender é mais do que abrir um negócio. Empreender é levar essas características para a vida, aplicá-las e transformar. Então, isso é o que faz o empreendedorismo, a transformação. Então, é possível todo mundo aprender a fazer isso? Sim. É fácil? Claro que não. Assim como não é fácil para mim, por exemplo, surfar. Para mim é super difícil. Mas quem sabe um dia eu ainda chego lá. Estou me preparando para isso. Nossa, que legal. Gosto muito da forma como você fala, né? Conversa, eu já sabia dessa sua resposta, porque eu já te acompanho há algum tempo, então foi uma provocação para quem vai entrar, né, e vai assistir a live em outro momento. Eu quero agradecer a todos que estão chegando. Bom dia, bom dia. Bom dia, porque agora, né, 8h21 da manhã, mas para que você que vai assistir depois, seja bem-vinda e que você possa curtir todas essas orientações que vamos dar agora. E para continuar, gente, olha só, foi uma indicação da Cláudia, e logo que a gente se conheceu, ela disse para mim sobre esse livro, Mindset, que ela acabou de falar, né, sobre isso agora, e ele está aqui comigo. Eu já iniciei a leitura, mas estou procrastinando em continuar, porque estou fazendo outra coisa, mas agora você já me deu um chacoalhão, e eu vou continuar essa leitura, porque, para mim, empreender tem que ser mindset muito, muito, muito poderoso, né? Porque o artista, muitas vezes, ele pensa, porque eu sou artista, eu sou de teatro, né? Eu sou professora também, mas mais artista que vive dentro de mim, a gente acha que é só viver, não é só viver, né? Mas a gente acredita muito na arte dentro de nós, e aí empreender a arte é algo, como você disse, desafiador. Todo mundo nasce com o potencial de empreender, mas a gente fica muito ali praticando a cultura e a arte dentro de nós, levando sim para algumas pessoas, mas como empreender? Porque a arte também tem que ser valorizado, né? A arte também, eu também tenho que ter esse reconhecimento que eu posso receber como um trabalho. Algumas pessoas não acreditam que isso pode ser trabalho, mas como faz a diferença na vida de quem consome a arte no geral. E a arte no geral, não estou falando só do teatro não, né? Música, dança, teatro, artes de artesanato, arte visual, como isso é importante na vida do ser humano, para organizar tudo isso, essas diferenças, né, que trata neste mundo tão complicado. E eu tenho um amigo aqui, meu vizinho de Araraquara, né? Trata-se de uma visão romântica da arte. Será? Né? A gente, enquanto somos artistas, nós estamos numa vida romântica, mas como é que eu levo a arte para empreender? Como é que eu posso empreender? Só aguardando editais de cultura, editais né? Estão saindo vários editais e eu acredito que eles são importantes para fomentar a cultura, mas eu também tenho formas de empreender de maneiras mais abrangentes. Por exemplo, fala para mim, Cláudia, quando você fez a aula de teatro comigo, nós fizemos uma experiência incrível online, não é? Uhum. O que veio de pensamentos para você levar para a sua turma de empreendedorismo? Como foi aquele dia? Bom, primeiro eu vou começar lá do anterior que você disse, um outro pensamento que você disse. Se eu desviar, você me chama de volta, né? Porque a gente adora filosofar, né? Então, eu adoro filosofar. Mas é isso mesmo, é possível empreender em todas as carreiras. E o que o nosso amigo disse aqui, a visão romântica da arte, a gente tem que pensar que quando a gente... E isso como professora, isso me leva... Todos esses meus anos de experiência como professora me levaram a essas conclusões. Você não pratica arte para você.
você tem que mostrar para o outro. É uma transformação que você faz para o outro, né? E a Janice está aqui também e ela vai saber muito bem a fonte que eu bebi, que foi do Dr. Paulo Vieira, e ele diz o seguinte, que a gente cresce e da mesma forma que a gente cresce, a gente tem que contribuir. Então não adianta simplesmente crescer, porque senão você vai ser sozinho. Você tem que contribuir. Mas também não adianta só você contribuir, porque como você vai se sustentar nisso e como você vai atingir o maior número de pessoas? Então, a partir do momento que você cresce, você também contribui. E quando eu fiz aquela aula de teatro, eu justamente fiquei pensando, eu preciso que as pessoas que eu amo, meus alunos, por exemplo, eu preciso que eles tenham acesso a isso. Que eles saibam mais sobre o processo de comunicação. E como esse processo de comunicação é importante para o sucesso profissional. E eu falei assim, eu tenho que levar a Leila para que eles possam perceber que não é só a palavra que faz diferença na vida do outro, mas toda uma expressão, o olhar, a expressão corporal, os gestos, eles precisam entender que o processo comunicativo, ele não acontece somente na fala, mas na forma como a gente faz a entonação, como a gente olha para a pessoa, como a gente abraça a pessoa. E isso, eles precisavam desse acesso. E foi muito bacana, porque eles começaram a perceber sobre a importância da comunicação como um todo, não só na palavra, mas também em outras linguagens, inclusive a corporal. E então, respondendo, né? A primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso levar isso para os meus alunos. E naquele momento, eu consegui com que você estivesse naquela determinada aula. Mas isso não quer dizer que eu não vá te fazer outros convites para outras aulas. E não é maravilhoso? Isso é uma visão de empreendedorismo. Ela estava numa turma de empreendedorismo, né? São adolescentes e Isso. adultos, né? 18, 19 a adultos já. E ela estava numa aula de empreendedorismo e ela praticou o que ela exerce, né? Ela contratou um profissional para ir na sala de aula e explicar como isso funciona. Mas eu estou em Matão, interior de São Paulo, ela está no Rio Grande do Sul. Que incrível! Ligamos à internet, fizemos uma chamada, né, nas plataformas digitais. Ela me colocou numa televisão grande na sala de aula, só que como ela já tinha feito a aula comigo, ela já sabia como era. Então eu precisei explicar, eu estava presente explicando como é que funcionava, e ela ia organizando uma turma de quantos alunos tinham lá? 25, 20 alunos? Não me lembro. Não, aquele dia nós estávamos com 32. E o 32. interessante é que eram jovens de 17 anos até pessoas com um pouco mais de idade, com 50, 60, e tem até uma senhora de 72 anos que participou. É uma turma de EJA, do ensino fundamental. Foi muito bacana. Foi muito bacana. E eu me senti tão recebida, tão muito bem recebida por eles. Por quê? Quando começamos, para eles era novidade. Eles nunca fizeram, eu acho que eles nunca tinham feito aquilo, né, Cláudia? E Não. aí ficaram com um pouquinho de vergonha, meio tímidos. Aí começaram a fazer aqui, um olhando com um olhar meio, eu não vou fazer isso não. E aí teve um que fez, e teve um que fez um pouco melhor, e aí teve um que fez todo mundo rir. E eu acho que é isso, né? A alegria do ambiente transforma tudo. Aliás, segundo alguns estudos que eu venho fazendo, a alegria é a porta de entrada da prosperidade. Se você é alegre, se você é feliz, você abre portas e janelas para a prosperidade. E quem é empreendedor não quer ser próspero, né? Não quer ser abundante? Então vamos ser felizes, vamos brincar. E às vezes, muitas vezes, as pessoas acham que estão fazendo ridículo, estão pagando mico, e aí depende muito, né, do adolescente que está ainda em transformação hormonal,
tem um pouco mais de vergonha e vê aquela pessoa mais madura, vai lá e realiza o que precisa ser realizado. Eu tenho um mindset e eu vou fazer e realizo, e aí dá uma lição para aquele jovem que está iniciando, né? Então, você, enquanto visão de professor, já sabe que isso acontece. Eu também tenho essa visão, né, de que sei que nem vamos agradar a todos, mas ele é necessário. Olha que lindo que foi isso. Eu fico muito feliz por esse convite, viu, Cláudia? E aí, Cláudia, eu queria fazer outra pergunta agora, saindo um pouco do meu teatro, porque eu começo a falar e não paro mais. Para ser um empreendedor, eu preciso ter um objetivo? Eu preciso saber o que eu quero fazer? Como é que funciona isso dentro desses pensamentos do mindset, né? Que às vezes eu nem sei o que eu gosto de fazer. É. Aí vem uma questão que até o Antônio, que estava aqui na live, ele pode até falar um pouquinho melhor depois, num outro momento com a gente. De repente, a gente pode até estender numa uma segunda live com um terceiro convidado, que é o Antônio, para falar sobre autoconhecimento, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer. Quais são as suas vontades? Quais são os seus desejos? Você tem que saber onde você está e também descobrir aonde você quer chegar. Como é que tá o som aí para você? Tá vindo bem? Ótimo. Estou ouvindo o cachorro, mas estou ouvindo você. Fica tranquilo. Estão lá no pátio brigando com algum cachorro que tá passando na rua. Mas então é isso. Você tem que se conhecer. Você tem que saber onde você está e descobrir onde você quer chegar. E como você vai percorrer esse caminho. E eu não posso falar outra coisa que não seja o seguinte: o caminho, ele deve vir recheado de conhecimento. Então, você deve entender que para você empreender, você precisa de uma bagagem. Uma bagagem não só cultural, mas uma bagagem de diversos conhecimentos, inclusive a criatividade. E é isso também que o teatro nos desperta e as artes em geral, a criatividade. Eu estava fazendo uma reunião outro dia com uma questão que nós estávamos com uma dúvida de como resolver, e na hora eu falei assim, vamos fazer rápido um brainstorm aqui de como a gente pode agir. Tá, na hora já surgiram 3 ideias. Aí um colega meu falou assim, mas como é que você consegue tirar a ideia do nada? Eu falei assim, não é do nada, é da experiência. A gente lê, a gente conversa, a gente ouve música, a gente aprecia uma pintura e, por incrível que pareça, a gente abre a nossa mente para que as ideias surjam. E, principalmente, a gente não pode ter medo de exteriorizá-las, porque a gente sempre fica com aquela, vai parecer bobagem, o outro vai achar que eu estou falando bobagem. Bom, se você não falar, continua na história do pensamento, né? Então, exercitar a criatividade. Então, deixar o outro dar a sua opinião e também você expressar as suas. Dessas 3 ideias que eu dei, uma foi escolhida. Ou não precisava ter sido nenhuma, poderia ter sido de algum colega meu. Mas é justamente isso. A gente tem que saber quem a gente é, quais são os nossos medos, o que nos impede. E a partir deste momento, traçar um caminho, traçar um percurso e se munindo de ferramentas. E essas ferramentas vão dar toda a solidez que você precisa para o seu empreendimento. Que legal, né? Gente, Cláudia, eu não vou falar sobre teatro agora, porque ela já fez um exemplo de criatividade que no teatro vocês vão alcançar e vai facilitar a vida para vocês. Mas, continuando no assunto empreendedorismo, Cláudia tem uma palestra incrível, linda demais, que fala sobre empreendedorismo e agora ela está colocando empreendedorismo e meio ambiente, que faz todo sentido no momento que nós estamos vivendo. E, Cláudia, eu sei que o nosso momento é curto, a gente não vai poder ficar conversando mais que 1 hora, mas eu queria que você colocasse um pouquinho da sua palestra, o seu método, o método de empreender. Explica pra gente um pouquinho sobre ele, e se você puder entrar também no meio ambiente, né? Porque você está colocando agora essa forma de empreender juntamente com esse espaço que nós temos que respeitar. Conta para nós, como é que é? Bom, então eu vou retomar um outro assunto que é o medo.
eu sou especialista em medo. Eu brinco que medo é minha especialidade. Eu moro no Rio Grande do Sul e especialista não porque eu pesquiso medo, não tenho nada de psicologia, é vivência mesmo. Eu sempre fui muito medrosa. Gente, eu não ia Meu pai falava para mim, né? Não sei se alguém aqui já ouviu falar no Play Center. Era um parque Era um parque de brinquedos em São Paulo e eu ia com a escola e meu pai falava: você não vai na montanha-russa. Eu não ia, eu tinha medo, eu obedecia. Então eu sou especialista em medos. E eu nasci em São Paulo, na Vila Formosa, numa rua próxima que dava no cemitério de Vila Formosa, é o maior cemitério da América Latina. E desde pequena eu ouvia assuntos como lobisomem, fantasma, loira do banheiro e assim vai. Bom, imaginem, né? Existem pesquisas, inclusive, agora sim, entre o lado pesquisadora, que o cérebro não diferencia a realidade da imaginação. Ou não diferencia, ou ele deixa tudo muito próximo. E é claro que a minha imaginação ia longe, né? Mula sem cabeça, loira do banheiro, e assim por diante. E aí, sempre envolvida nessas questões do que o cemitério trazia, do que as paranormalidades traziam, e eu sempre com muito medo, e a morte me rodeava, né? Porque eu ficava vendo enterros na porta de casa. Então era: ai, mãe, eu tô indo lá na frente, você vai fazer o quê? Ai, vou ver o enterro. Era mais ou menos assim. Eu ia com os meus amigos, a gente ficava no portão. Era uma casa térrea, mas era sobradada. Tinha uma escada grande na frente. A gente ficava lá na minha escada vendo enterro e imaginando as coisas. Bom, então imaginem, né? Eu cresci com essa realidade. A morte me cercando a todo momento por conta do cemitério. E aí eu desenvolvi um método que não podia ser diferente, não podia ter outro nome. Viva! Indicando que a vida, indicando o que é maravilhoso. Então, viva! Né? Esse foi o meu método, foi o método que eu criei a partir das minhas pesquisas sobre empreendedorismo e educação financeira no mestrado. Educação financeira não, educação empreendedora no mestrado. E V, que é o primeiro V, que é de veicule, que é de comunicação, tudo ligado à comunicação, mas não simplesmente a fala, como nós estávamos falando anteriormente, né? Mas de todo o processo comunicativo e como esse processo comunicativo pode te ajudar no dia a dia, inclusive nos seus negócios. O I, de idealize, que é você idealizar o futuro, sabendo onde você está, pensando em um planejamento. Então, você precisa planejar, como eu falei anteriormente, aonde você quer chegar, se munindo de diversos conhecimentos. O próximo V, vivencie. Não adianta você planejar e não curtir essa jornada, não curtir esse caminho, não olhar à sua volta e ver o ambiente, perceber o ambiente, perceber os obstáculos, perceber também a paisagem exuberante que a sua vida pode proporcionar, né? E o último pilar, que é o A, de aplique. Por quê? Aquela pessoa que adquiriu todo o conhecimento, que foi lá, vivenciou aquilo, teve uma experiência, ela precisa aplicar, que foi exatamente isso que eu fiz quando eu te chamei, Leila, para conversar com os meus alunos, para fazer aquela aula maravilhosa de teatro. Eu queria que eles tivessem a possibilidade da aplicabilidade. Como aplicar essa vivência teatral no dia a dia. E foi isso que nós fizemos. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Aplicar o nosso conhecimento. Porque se a gente não aplica, ele fica lá, paradinho. E a gente até esquece, porque o nosso cérebro ele vai usar
o que a gente precisa. E se a gente não aplica, a gente não precisa. Se a gente não precisa, a gente esquece. Então, é aplicar todo o conhecimento adquirido. Então, o método não podia ter outro nome, tinha que ser viva, que é o oposto do que eu estava envolvida, né? Que eu fiquei envolvida até o momento que eu casei, que foi com 28 anos de idade. Então, assim, tem um valor emocional e tem um significado muito especial essa metodologia. Além de, claro, toda a pesquisa que eu fiz, que eu continuo fazendo, que vem já mais ou menos 5 anos nessa pesquisa sobre empreendedorismo e educação empreendedora. Eu fico encantada, encantada. Nós nos conhecemos no Vivendo de Palestra, né? O Vivendo de Palestra é uma metodologia do Instituto De Andela, praticada e ensinada pela Tati De Andela. Quando foi isso? Final de fevereiro, que a gente entrou, ou comecinho de março, não sei, não me lembro mais, que nós entramos no curso, não tem nem 6 meses, né? Que a gente se encontrou na comunidade, a gente se encontra toda semana para falar sobre palestra, para melhorar nossas palestras, e essa metodologia conversou demais com a minha metodologia, né? Que fala sobre o teatro, sobre vivência, sobre aplicabilidade, sobre potencialização. São nomes diferentes e que conversam, dialogam muito bem. Então, assim, foi um amor à primeira vista pela pessoa da Cláudia, pela forma de trabalho dela. Nós somos professoras tão distantes, né, de região, mas foi como você colocou na sua última live, né, deu match, é isso? Deixa eu só complementar. E onde entra a sustentabilidade nisso, né? Na verdade, eu falo de ESG, que tem a sustentabilidade é algo mais amplo, o ESG é voltado para os negócios, para o empreendedorismo, para as empresas, né? É o papel da sustentabilidade dentro das empresas, que é uma sigla que representa 3 nomes: meio ambiente, social e governança. E onde entra tudo isso? Nos nossos processos. Então, o ESG ele é a base para esses processos sejam feitos com respeito, com gentileza, não só respeito às pessoas, e não só gentileza às pessoas, mas também ao meio ambiente e à clareza e inclusive à lisura dos processos que acontecem dentro dos empreendimentos, dentro das empresas, né? Então, o ESG ele vem dar essa força para toda essa metodologia que é o respeito ao ser humano, o respeito ao meio ambiente e o respeito à lisura dos processos dentro das empresas. Desculpa, eu tinha esquecido essa parte. Uau, né? E essa complementação que é importante dentro da sua palestra, que é para ampliar, né, para todos esses momentos que nós estamos passando com a nossa natureza e depende muito de cada um, do que cada um faz, né? Porque eu jogar um papel de bala pela janela do carro, eu já sou culpada disso. Há as grandes empresas que fazem provocações ambientais. Então, todo mundo tem a sua parcela aí de responsabilidade para cuidar do meio ambiente. E é fundamental que você fale sobre isso. E quando a gente fala em empreender, dá muito mais lives, nós vamos falar sobre isso em outros momentos, mas para a gente encerrar agora e dar um gostinho de quero mais, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Se você tem alguma dúvida, pode fazer a pergunta aqui que nós vamos responder. Se você tiver sugestão de outro assunto entre empreendedorismo, arte, teatro, vamos trazer para vocês. Aliás, eu tenho amigos incríveis nos Memoráveis que podem vir aqui complementar, né, essa nossa conversa, né, Cláudia? Só que aí, antes de finalizar, eu quero que você faça um compilado, vamos dizer assim, né? Sobre sonhos, sobre pensamento grande dentro do empreendedorismo. Eu posso sonhar alto? Eu posso sonhar muito grande?
Não só pode, como deve, né? É incrível, né? Porque o sonho, ele tem. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque se a gente só sonha e não parte para ação, ele só fica lá, sendo um mero sonho. Mas quando a gente começa a entrar no movimento de execução, às vezes pode parecer que a gente não vai chegar naquele ponto que nós sonhamos, né? A gente às vezes vai até levar um certo tempo para isso. Mas o importante é entrar em movimento. Então, por mais distante que possa parecer que aquele sonho, a gente tem que entrar no movimento, porque antes de ter uma palestra perfeita, eu errei muito. Antes de ter uma aula perfeita, eu fui muito ruim. Eu tremia no meu início de carreira, antes de falar com os meus alunos. Eu tinha tudo anotado, eu morria de medo, né? Antes de fazer lives, as minhas lives começaram bem na época da pandemia. Nossa, deixei o celular cair. Foi uma coisa assim. Então, antes de ser bom, nós temos que ser ruins. E a gente tem que se oportunizar a ser ruim. Então, nós estamos num processo de crescimento. E eu vejo que o aprendizado ele é contínuo e eu não tenho nenhuma expectativa de ser perfeita. Ao contrário, eu lido muito bem com as minhas vulnerabilidades e por incrível que pareça aqui nessa conversa, em nenhum momento eu me emocionei a ponto de chorar, porque isso eu já fiz ao vivo também. Então, eu não tenho nenhum problema em lidar com as minhas vulnerabilidades. Mas sonhar é a cereja do bolo. Porque é a partir desse sonho que você entra em movimento, que você consegue realizar tudo que você propôs para sua vida. E aí a gente vai entrar numa outra situação, o propósito. Qual é o meu propósito de vida? Então, a gente tem uma aula sobre isso, né, no curso que nós fazemos. Qual é o propósito? O que faz o meu olhar brilhar? Oi, eu tô com uma audiência ilustre hoje. A minha mãe tá aqui na audiência. Oi, mãe, minha mãe tá em São Paulo, Oi, presa lá em São Paulo. mãe! Ela ainda vai conseguir voltar aqui para o Rio Grande do Sul, temos certeza disso. Em breve, espero. Mas é isso. Se a gente não sonha alto e se a gente não se movimenta para isso, para que esse sonho de fato aconteça, ele não vai sair da esfera dos sonhos. O empreendedor não, ele vai lá e realiza. Ele coloca a coisa para rodar e por mais imperfeito que possa ser, ele vai aprimorando, ele vai aparando essas arestas ao longo do percurso. Eu não sei se eu te respondi, mas é assim que eu vejo o sonho, como algo possível, mas que precisa ser realizado. E para que ele seja realizado, a gente tem que começar de imperfeito. É isso. Super respondeu. Isso é importante para mim, porque eu venho praticando, colocando essas ferramentas em práticas. E a partir do momento que nós nos conhecemos, que a gente entrou no Vivendo de Palestra, foi fazendo mais sentido. Porque tudo, muitas ideias, eu tenho muitos sonhos grandiosos. E como você mesmo disse, né, que hoje já é cientificamente comprovado, a mente, ela não, como fala, ela não sabe o que é real. Isso, ela não distingue o que é real, o que não é real. Então eu tenho isso, né? Mas não adianta só sonhar. Eu tenho que colocar em prática. Enquanto empreendedora que estou sendo e aprendendo com você, eu estou e com o Instituto de Andela, né, que nos mostrou qual é o nosso propósito, como a gente faz para escrever nossas metas e realizar todo dia um passo de cada vez. Está sendo muito importante para mim o seu apoio, o apoio de vocês, meus memoráveis amigos, que toda semana a gente se encontra e é um empurrãozinho para que esses sonhos sejam realizados. Cláudia Malagri, muito obrigada pela sua presença,
pela sua contribuição, pela sua fala, pela sua inteligência e pelo seu método de empreendedorismo que faz todo sentido para mim. Imagina, eu que agradeço. Eu adoro. E empreender é isso, né? É fazer o seu coração bater mais forte. Então eu descobri o que faz o meu coração bater mais forte. E eu vou deixar uma provocação para quem está aqui na audiência ou para quem vai assistir mais tarde. O que faz o seu coração bater mais forte? Será que não está na hora de você começar a ir atrás dos seus sonhos e colocar, mesmo que uma pedrinha de cada vez, investir um tempo naquilo que faz o seu coração bater mais forte? Falar sobre empreendedorismo, falar sobre as pesquisas, sinceramente, não é só isso que faz meu coração bater mais forte. O que faz meu coração bater mais forte é o poder que isso tem na transformação da vida das pessoas, é que eu consiga, de fato, mudar e transformar a vida das pessoas para algo melhor. Porque ninguém merece viver em estado de vulnerabilidade a vida toda. A gente pode dizer um não e investir no nosso sonho. Então aí eu vou te perguntar, o que faz o seu coração bater mais forte? Muito obrigada pela oportunidade. Amei estar aqui com você. E vamos aprendendo juntos. Esse grupo Memoráveis aqui tem me ajudado demais também. Estou muito feliz. Que linda! Acho que agora até nós duas nos emocionamos. Que lindo! É isso, pessoal. Se você ainda não sabe, o que é que você gosta de fazer, então pense. Termina a live pensando. Dá um tempinho, depois volta aqui e fala, olha, pensei, eu gosto disso. Eu vou fazer isso. Beijo para todos, até uma próxima oportunidade. Tchau! Tchau, tchau!